Olá, Elizabeth Souto Emoções, com muita emoção, meu convidado Wagner Ortiz. Wagner Ortiz, muito obrigado pela sua presença. Gostaria que você se apresentasse aqui para o meu canal do YouTube e dizer da minha alegria de tê-lo aqui. Assim que você se apresentar, gostaria que você me emocionasse. Mas se apresenta primeiro. Eu sou o Wagner Ortiz, né? Professor, flautista e compositor. E amigo da querida Elizabeth. Você é um querido, Wagner. Acho que nós nos conhecemos mais ou menos uns 3 anos, né? É, Por aí, né? através do nosso amigo Jarbas, né? Isso, Jarbas, meu querido Jarbas. Nós tivemos essa ideia de trazer emoções, porque até agora as pessoas me conhecem porque eu sou uma apresentadora que gostava de falar só daquilo que eu sou, como profissional, como terapeuta, saúde mental. Por que emoções? No meu processo de cura, eu precisei trazer muitas emoções, porque, né, quem se cura com hipnose, ela precisa desse start, dessa emoção. E eu gostaria que você contasse para mim e para todos os nossos ouvintes o que te emociona, que você pode contar, porque nós estamos no mundo, Sim, né? sim. A emoção que vai poder emocionar a Elizabeth Souto, mas que você me contasse algum episódio da sua vida para me emocionar. Certo. Bem, a coisa mais, assim, que eu posso falar, estupenda, né? Emoção, É, que acontece comigo é a música, né? A a música, ela música. é a principal emoção. Tá. É, E você se percebe com esta emoção desde quando? né? Desde bem, bem jovem, E como bem é que é jovem. viver desde todo esse tempo só nas emoções? Música, ela tem várias faces, né? Uma delas é a composição, que Tá, foi onde eu me identifiquei. tá. Então, a criação musical, ela é emoção. Então, se você pegar Beethoven, né? Aquilo é muito forte, né? Sim. Ele é intenso, né? Quando você cria músicas, você está triste ou você está alegre? Olha, é mais para reflexivo. É, Não é, não é certamente uma tristeza, mas uma reflexão sempre, tá, né? A música também pode trazer as minhas emoções perturbadoras, né? tá. Os Que questionamentos. sim, os questionamentos e também as decepções, né? Aí entra a poesia. Tá. A Você trouxe. poesia, Vamos hoje mostrar. eu trouxe o Faces, né? Que é o Vamos primeiro mostrar ali, ó, livro. para aquela câmera ali, ó. É, Ele vai ficar espelhado? Não, né? hum, Encosta mais um pouquinho ali na câmera pra gente. aqui é o Faces, Isso, né? aí ele fica espelhado, mas é faces. Ele tá escrito faces com C, e é isso mesmo? Aí É, tem um duplo sentido. tem um duplo sentido e Tá, e a imagem também, ela tem tá. um significado. Sim, o que que é aí? Aqui é o Da Vinci, É o da 20, é é um metade só do esboço, rosto, isso, é né? um esboço do Da Vinci que eu fiz essa Isso, montagem aqui, né? tá. Então, aqui acontece que tem a Mona Lisa por trás, Isso. então o Da Vinci é como se fosse a referência Tá na ao frente, né? conhecimento, às coisas importantes que eu dou valor, né? Tá, A Mona Lisa, eles dizem que é a parte feminina do Da Vinci. tá. Então, eu também tenho uma parte feminina, então essa é a minha outra face. Tá. E Muito aí, linda. aqui, ó, se você prestar atenção, Ah, tem uma parte do sudário, tá, que é a parte espiritual, tá. né? E aí eu tô focalizando os olhos, porque os Muito olhos bom. têm uma importância para mim na minha história. Tá. Então, os olhos é também a visão, a visão de mundo seria, né? Que me representa aqui. E aqui você vê o terceiro olho, que é esse olho Também, verdinho também aqui, pro espiritual. que é o terceiro olho, então aqui. E aqui como se fosse a consciência, né? O Cristo é a consciência, né? Toda essa inspiração vem de emoções?
Com certeza. né? Aqui tem um outro olho aqui ainda, ó, Tá, que esse é o observador. É eu como se eu fosse observar a mim mesmo. tá. Então esse conjunto seria o que eu chamo de E o faces. que tem no conteúdo? Aí o conteúdo, primeiramente, é uma coleção, né? É uma Tá. coletânea. Então na a minha aventura, a minha primeira emoção, né? É de criar eu mesmo o meu próprio livro. Tá. Então já é muito emocionante, né? Um desafio Um também, né? desafio, é. Então eu tive que aprender tudo, a como fazer. A minha ideia era confeccionar mesmo os livros como antigamente se faziam livros. A sua emoção de criar o livro está mais ou menos como está para mim estar aqui no podcast, né? Legal. Uma coisa que eu nem imaginava na minha vida. E, e a minha experiência de ser apresentadora durante 3 anos é muito diferente. Porque aqui tudo a gente faz aprendendo. E eu Uhum. acho que essa é a grande sacada. Eu não sei se eu posso falar da nossa geração. Eu tenho 66 anos. Você tem quantos? Eu tenho 48. Não, então, não. Aqui eu tô quase para dar para ser sua mãe. Quase dá para ser sua mãe. Mas eu vou dizer assim: o desafio de ter tido tantas emoções na minha vida, com Uhum. coisas que eu quis e eu era reprimida, e depois, num determinado momento no meu processo de cura, eu começo a cuidar das pessoas, e aí não tinha mais barreiras para mim. Então, estar aqui hoje, num canal no YouTube, onde o mundo vai nos ver, né? Você é meu amigo, mas eu quis trazê-lo para mostrar que as emoções da Dona Elizabeth, do Wagner Ortiz como professor, como pessoa, como pai, como filho, como esposo, elas são iguais em todos os lares, né? Certo. Então, a minha intenção era que você me fizesse chorar. Certo. Né? Por quê? Porque eu imaginei, porque esse aqui é o primeiro entrevistado do canal do podcast. Então, ele me ama demais. Porque estar aqui, dar a mão à palmatória para essa maluca da Dona Elizabeth Souto que resolveu agora ser podcast. Mas, É, assim, por que, que quando eu quis trazer emoções? Porque eu quero trazer pessoas para contar as nossas histórias. E eu certo. sei da sua história. Uhum. E esse fato de você ter criado a sua própria gráfica é muito atrevimento. Sim, sim. Você ficou em algum momento se questionando no meio do caminho? Eu volto, eu vou para frente. Como é que foi isso para você? É, eu sou uma pessoa determinada. Quando eu penso alguma coisa, eu faço virar alguma coisa. Então, tá aqui a prova, né? O livro tá aqui. Eu fiz, né? Então, para mim isso é muito gratificante, né? Eu pensar em fazer e conquistar. Depois que eu fiz esse livro, Quando que você lançou esse livro? Em que ano? esse acho que foi 2019. 2019. Aí o que acontece que Pouco antes da depois Covid, isso? foi um pouco antes, né? Aí depois de 2020 já Já entramos na isso é crise de depois de fato. março, mais ou menos, aí começa aquela quarentena, né? Isso. E aí o projeto me gerou uma ideia de oferecer isso para os meus amigos que são poetas. Tá. Por exemplo, eu poderia fazer um livro para eles com um custo menor, né? E aí que foi onde saiu a Então, ideia da editora. deixa eu entender. Então, é dar oportunidade para as pessoas que escrevem e que seria Isso, difícil chegar numa gráfica pelo custo, pelo isso. trabalho, né? A ideia era facilitar, né? Dele ter. Você teve sucesso com essa sua Não ideia? tive, não tive. Não teve. Não. E você acha que faltou o quê para. Porque você acha que a tecnologia desse. Hoje a gente abre 4, 5 livros ao mesmo tempo no celular. Você acha que essa tecnologia prejudica um pouco? Não, Não. não. Porque quem gosta de ler no papel e ponto. O que prejudica é a fantasia. A Hum. fantasia prejudica. A fantasia de quem? Do escritor? Na fantasia do ser humano, em geral. Porque o É. ser humano, ele se engana muito com as coisas, né? Então, eu não sou um grande publicador,
Se eu fosse, então teriam pessoas interessadas. Hum, Então, quanto mais fantasia, mais pessoas vão estar atrás de você, tá. É né? quase uma expectativa? Eu Não, acho que é porque os rótulos vendem, né? Os tá. rótulos vendem. Então as pessoas vão pelo que falam de você, onde você aparece, E onde você né? divulga que você é uma gráfica, você é um editor? Então, como eu te falei, a minha intenção era divulgar para os meus amigos, né? Hum, O projeto, para eles terem condição de fazer os livros e tal. Então eu divulgava nas rodas de saraus, né? tá, que acontece muito lindo, Isso, né? sim. Então era tipo a intenção não era ser um grande editor, Tá. mas de Dar proporcionar oportunidade. isso, proporcionar essas pessoas que queriam baixas tiragem, né? Com custos Qual é o menores. mínimo de tiragem que você faz? É que assim, a gente aconselha sei lá, 50 se a pessoa quiser, 100 livros, Tá. Aí né? se ela pega esses 50, ela coloca lá no mercado, ela vai vender, ela vai presentear, não importa. Dali quanto tempo ela quer que você faça mais 50? Isso é fácil de fazer quando a partir do momento que você já tirou 50? Ou isso começa tudo de novo? Não, aí é que nem eu, esse livro aqui já tem a matriz dele Tá, em PDF. tá, Então, toda vez que eu quiser imprimir de novo, ele vai para a gráfica e ele vai ser feito quantas cópias eu pedir, tá. certo? É, o que chama gráfica editora seria, né? Editora de autopublicação. Então, quem está responsável é o escritor, né? A obra é 100% dele. Então, ele vai produzir. Quem que faz a ortografia? Tudo, Aí tudo. sou eu, Aí é tudo você, fica É, centralizado em você. isso, toda a capa, todas essas coisas eu que faço, né? E a gráfica faz as cópias que eu peço, né? Tá. E aí a obra fica sendo a responsabilidade do escritor, como cem por Hoje a sua cento primeira atividade é ser professor? sim. E além de professor hoje, quais são as outras coisas que você tem aí como projeto, além de ser um Eu editor, um sou escritor? uma pessoa que busca muitas coisas, né? Principalmente com música. Tá. Então, a minha ideia hoje é pesquisar, né, sobre a cura com música. Então, A cura com música. Muito interessante isso. isso. Então, aí eu estudo, né? Eu estudo. Agora falei para você, né? Estou estudando as Fiquei muito terapias. feliz de saber que vai ser, que já é um colega de trabalho. Sim, eu estou fazendo as terapias integradas e complementares, né? Tá. E agora também estou fazendo a musicoterapia. E aí eu estou tentando estudar os sistemas, né, de música com terapias. Você já começou a praticar? Eu pratico em mim mesmo, por enquanto, Tá, e nos meus mais próximos, né? tá. Pra... Você treina, vamos dizer assim. Sim, Você sim. aplica aquilo que você está desenvolvendo. É. Já tem um nome que você gostaria que a gente possa falar já? Não, Não. eu ainda Ainda não, não definiu não, ainda está esta é sendo, uma técnica. isso, que é uma técnica que eu uso a vibração, o som, Tem cor. como pretensão uma harmonia corpo, mente e espírito? Você vai por esse caminho? Sim, sim, sim. Ele é Energético, integrativo, né? energético, é. Energético. Aí também tem os processos das outras terapias, né? Por exemplo, a aromaterapia, é um processo psicológico, mas também físico, né? Tá. Porque o aroma, eles são químicas, né? Então, Ao ser inalados, muda. sim, se falar nomenclatura aqui não adianta muito porque, né, são termos químicos, né? Terpenos, Você está sexquiterpenos, estudando isso também, isso. porque faz Faz parte. parte da aromaterapia. Quem, E quem é o público que você quer atingir quando este projeto já estiver prático? acredito que essas pessoas que precisam disso vão vir até mim. Eu acredito isso. Tá. Eu acredito que
que esse processo que eu estou vivendo de Né? Que nem, por criar exemplo, esse... assim, né? Se eu tô obesa, eu vou no endócrino. Se eu tô cardíaca, eu vou no cardiologista. Sim, Nas terapias complementares também a gente tem um caminho meio que título, né? Então, quer fazer hipnose, vai vir comigo, vai vir com o Dr. sim, Wagner, tem o sim, é. consultório. Ela vai fazer, por exemplo, eu sou terapeuta de barra de axis. Ele vem com um objetivo. Então, nesse seu projeto de colocar em prática, vir até você. Então, eu me disponibilizo para ser a seu modelo, para Certo, sim. conhecer, para depois eu poder difundir dentro do meu espaço. Sim. É É mais ou menos como este caminho que você vai levar? é como o Dr. Bach, né? Tá. O Dr. Bach criou a teoria dos florais, né? Então, era uma coisa nova, é diferente, né? E hoje você vê que é normal, você vai na farmácia, tem um floral, você mesmo Tem até pode. outros farmacêuticos, É, outras personalidades que criaram também sim, baseado é, na teoria dele, né? sim. Então é uma coisa que está em processo, né? Que está em estudo, como que vai ser, como que eu vou atuar, né? Eu penso assim em trabalhar nas escolas com crianças, né? Que eu vejo que eles têm muita necessidade, né? Tá. Tem muitos que são muito agitados, né? Parece que a gente vive um período de crianças muito laudadas. Sim, elas têm bastante distúrbios, né? Os Isso é real transtornos. mesmo? É real, é real. Tem muito aluno com TDAH, né? Aluno com ansiedade. Parece que essa sua terapia serviria para pais e filhos? Porque eu percebo hoje dentro da minha área que o adolescente que vem até mim, ou até um adulto de 25, 30 anos, tá atrás dele o negócio. Eles Né? são pais que precisariam ser Sim, curados, sim, né? é. Percebe isso também como Também professor? percebo, é. Percebo e não é a maioria, né? Mas muitos também poderiam participar dessas terapias, né? Sim. Terapia da família, Nossa, projeto né? Seria bacana, né? bem interessante. Esses sistemas que usam música e terapia, eles trabalham muito as sensações, né? As emoções que você está falando. E essa vibração, né? Essa construção musical que ela penetra, né? Dentro da pessoa, né? Então, a minha experiência é essa, é fazer que essa música penetre dentro da pessoa e faça bem. Como se energeticamente ela recebesse um fármaco Isso, curativo. isso mesmo. Seria esse o caminho, É. Só que aí o que que eu faço é combinar outras terapias junto, junto, tá? né? Para ela potencializar. Quem já aceitou passar por essa sua experiência? As pessoas que. Aí são, que nem eu falei, meus próximos, né? Que eu. E o que você vai fazendo nesse laboratório? Você vai é, colocando em prática, para cada um tem um caminho, ou nesse momento a Não, teoria é quase igual para todos? não, é personalizado. Tá. Então você precisa conhecer um pouquinho de quem vai receber. Porque se você for pela tradição chinesa ou indiana, o Ayurveda ou a própria tradição chinesa, você vai ver que tem um alinhamento, né? Alguns tipos de pessoas, né? Que eles chamam de, os indianos chamam de, eu esqueci meu termo, que é um termo em língua indiana, eu não me lembro. Então eles vão ter certos tipos de pessoas que têm a mesma personalidade, que preferem os sabores tal, e tudo isso tem esse alinhamento, né, com o que eu penso O que faltaria neste momento para que isso deslanchasse e o Wagner Ortiz ficasse cheio de emoções e esperanças que poderia colocar em prática num tempo mais rápido? é assim,
Nada surge assim rápido, né? Isso é uma ideia que está há muito tempo sendo. É, eu conheço você há 3 anos, É, né? e há E 3 anos a eu. gente vem falando a É, respeito. Eu sim. sempre gosto de É, trazer você para contar disso. Porque quando você tem esta coragem, né? Você sim. concorda que no seu cotidiano, como professor, no andar de todas as coisas que acontecem, você poderia se dedicar mais para os livros, que também estaria alimentando a sua Sim. alma. Mas É. você foi lá pensar num todo. É que nem eu falo aqui, né? Tem as faces, né? Então cada um deles faz uma coisa, Tá, entendeu? Inclusive esse livro ele tem outras pessoas que são eu mesmo. tá. Então aqui, por exemplo, são. Percebo que a cura do autor, ele está toda hora, ele está todo momento sendo enaltecida, né? Você fez a capa pensando em Ah, você, sim, você escreveu em algumas coisas É que é que na você verdade, conversando com você mesmo, é que né? na verdade esse livro é a minha cura, Tá. entendeu? Porque você tem outros, Sim, você já me presenteou com outros mas eu quis livros. dizer assim, no geral, a poesia que eu, Foi onde né, você se encontrou? é onde eu me expresso, né, que eu dialogo comigo mesmo, né? Ele é um livro de poesias. É, só tem poesias. Cada título significa uma parte do Ortiz. Ou tem inspirações É, de outras pessoas. é que não é fácil determinar assim, como você está falando. Por exemplo, eu não posso falar que é autobiográfico, entendeu? Não Mas chega a ser, sim, mas só eu que vou saber, entendeu? porque é a Tá biografia da em, alma, não, né? porque tá em metáfora, né? Tá. Por exemplo, aqui tem uma emoções, eu tenho raiva, por exemplo, Tá. eu tenho raiva, É, eu tenho que expressar essa assim, né? raiva. É muito interessante quando você fala do sentimento de raiva, porque para mim a raiva ela serve de um impulso. Eu decido coisas com raiva que dá certo. É, Aí o povo fala assim, mas como assim decidir algo que tá errado com raiva? Porque a raiva me faz raciocinar de uma forma. É muito louco isso. é, se- é que a raiva para mim é complicado você tá com raiva e trazer conflitos, né? Por Hum, causa que a raiva traz conflito. Então, o jeito que eu encontrei de não trazer conflito é escrevendo. tá. Daí eu escrevo O e papel vai lá ele e ele conta. recebe e ele E ele conta. conta a Tá. raiva. E assim as outras coisas que eu sinto. As pessoas que ficam com o seu livro, que compram ou são presenteados, se identificam em algo que quando elas contam para você, você fala, nossa, era isso mesmo. Não são todos que dão feedback, né? Que nem as pessoas falam hoje em dia, o retorno para você, a devolutiva, né? Do seu trabalho. Não, não são todos. Esses livros são pouquíssimas cópias, né? Eu até falo para quem adquire que ele tem um livro raro, Tá. raríssimo, porque não tem muitas cópias, né? Então Para posteridade mesmo. ele se torna um livro raro, apesar de eu não ser um nome grande da poesia e tal, mas ele vai se tornar um livro raro, né, no futuro. E assim, as pessoas muito sensíveis, aí elas dão um retorno, Tá. né? E aí vem Porque se dizer, identifica de fato, né? um deles é o Carlos, o meu sobrinho. Quantos anos ele tem? Ele tem uns Um jovem. 25, um jovem. Ele é casado com a minha sobrinha. E ele é muito sensível, e Tá. tal. E Quando ele ele leu o seu é livro, ele, como se diz a palavra, capta tá, o que tá ali, tá. Ele né? consegue fazer uma Ele leitura consegue, diferente só do vocábulo. porque aqui tem um sentimento, tem uma emoção forte mesmo, muito forte, né? Mas ela tá escondida nas palavras, né? Por exemplo, 9 de junho é o dia do meu aniversário. Junho, 9 de junho. já foi então, Já foi? Foi. faz pouquinho tempo.
Mas exatamente esse aqui, 2019, né? Tá. Quer dizer, deve ter sido antes de 2018 que foi escrito. Aí, sei lá, não me, que eu trouxe nesse dia? Você lembra do Tem sentimento? pessoas que estão alegres, né? Geralmente É, aniversário traz uma sim, alegria. mas aqui no caso, se você ler, o que eu quis dizer, né? Sobre esse dia, sobre que eu sou no mundo, sobre que eu Questionamento. represento, né? Existencial, sobre a minha vida em relação ao que eu faço, né? Então tem toda uma análise que vai por essa vertente aqui, né? Acaba até sendo um pouco biográfico esse, né? Tá. Mas E você identifica isso, né? sim, As pessoas que vão ler, né, elas tal, vão ter cada um tem sentimento, às uma vezes as minhas interpretação. revoltas também, Tá. né? Por exemplo, eu crio algumas palavras, né? Por conta dessa minha filosofia, né? Você se De, sente fora do tempo e do espaço dessa dimensão? Diferentão dos outros? eu não Tipo Raul diria. Seixas, assim, no outro Não, eu mundo? tipo me encontro nesse mundo mesmo. Assim, claro que eu não sou. Se eu chegar num lugar, eu não sou daquelas pessoas que tá ali e que conversam daquele jeito. Eu sou meio diferentão mesmo. Mas eu não me considero, Não entendeu? se sente Não mal, me sinto fora diferentão. do tempo e do espaço. É, eu sei que eu tô fora, mas eu não me sinto nada assim diferente, né? Porque Não te incomoda porque isso. eu prefiro coisas que ninguém prefere. Então já Exatamente. sou um cara totalmente diferentão, né? Inclusive eu tenho gostos que eu não faço, né? Por conta da compreensão da sociedade onde eu vivo. E essas dificuldades vêm desde menino, dentro da própria casa e nos relacionamentos. Ele vai trazendo dificuldades. Porque eu vou me relacionar com pessoas tradicionais, né? Por quê que eu penso assim? Porque eu sou compositor. Então não posso ter preconceitos. Porque se eu tiver preconceitos, eu Está vou infringindo travando toda a minha a sua verve, né, de toda a sua criatividade. criatividade. Então eu não posso rotular, né? Eu não posso dizer que isso é feio ou aquilo é bonito. Eu gosto quando você me conta da sua primeira flauta. É, Eu acho que essa história é aquela história que todo lugar que quem te entrevistar e te conhecer um pouco vai tem que falar, saber, né, da tem que história. saber da história da flauta. A história da música, né, já é uma história forte, né? Porque eu fui descobrindo sozinho, né, a música. Porque para quem nasce dentro de um lar que os pais são intelecto, o menino ser intelecto, tá tudo certo. É, sim. Mas nascer diferente, onde o pai e a mãe não têm este conhecimento, porque não tem, porque o pai é um pedreiro, a mãe é uma dona de casa, e tem um filho que é todo intelecto. Sim. Então, eu imagino que até você se mostrar, você foi julgado e foi adjetivado também. Porque os adjetivos que vêm pra Ah, gente, que é um sempre pouco. que vem, né? Nossa, é um adjetivo. O Aurélio é É pouco pouco, é pouco. para que os adjetivos que as pessoas dão para os que são diferentes, né? É assim, eu entendo assim, a minha mãe era uma pessoa sensível, Tá. apesar de não ter tido oportunidades. Ela não era uma pessoa com muitas letras. Mas ela não era letrada, mas ela ao mesmo tempo era uma pessoa Tinha uma sábia. evolução. Ela era bem sensível, ela não ignorava, né? Tá, Por, por ignorância. tá. Por Ficou, falta de conhecimento, né? ficou pleonasmo, mas É isso. é isso, né? E, e aí o que acontecia? De eu ser um pouco compreendido, né? Pelas coisas que eu gostava de fazer, e principalmente pela música, né? Porque a música no nosso país ela não é valorizada, não tinha escolas Porque naquele tempo. este clássico que você vai É, não é o que é cultuado, pelo não, menos não. ainda não é E também, não é né? normal uma criança ouvir Beethoven, né? Pois é. Mesmo Mozart,
eu vivia no rádio ouvindo isso, né? Que assim, o meu contato com música, que é da história da flautinha que você conta, É, né? Foi a flautinha e o violão, né? A flautinha eu descobri dentro do armário, que é assim, a casa lá ela é antiga, né? Meu pai, tipo, fez do nada, né? com sacrifício, Isso, né? Já comprou alguma coisa meio exatamente. construída. E o que acontece é que ah, eram coisas, uma emprestada, uma doada, então tinha esse armário lá que era do meu avô de parte de mãe. E aí era tudo livro que tinha lá dentro, do meu irmão mais velho, né? Porque o meu irmão mais velho era tipo o meu herói, assim, né? Quer Tá. dizer, Porque ele tem muita é, né? diferença de idade? Tem bastante, assim, uns 12, Ah, né? tá. Então Fica ele quase era tipo o um meu pai, quase um professor, ele paizinho. era meu professor, me ensinava as coisas, né? E eu sempre admirei demais, né? Até hoje a gente é apegado, né? Tudo. A gente não se fala muito hoje em dia por causa da vida, né? Mas sempre a gente tá trocando abraços, né? A gente Tem um carinho, nem desse que se for povo que troca virtual, né? abraço, É, né? Troca abraço e beija, né? Meu pai isso já se perdeu, né? No hoje em cotidiano. dia é meio complicado, né? Meu pai é de família espanhola, né? E os espanhóis são calorosos, né? E aí ele tinha esse armário com um monte de coisa, de livro. E Objetos eu lia diversos. tudo que tinha lá. Tá, Até hoje eu sei o que eu li, né? tá. E as obras que tinha, sertões, todas essas coisas clássicas, né? Tinham enciclopédias de astronomia. Eu estudava astronomia. Eu sabia as coisas de astronomia. Porque você estudava, tinha boa Isso, memória, gravava. aí, assim, na rua, em rodas de criança, eu ficava falando de astronomia para as crianças, aí contando que tinha planeta, X, e eles Ouviam, porque era muito ouviam. É como interessante. se fosse um vídeo de hoje, Tá. né? Você era a modernidade Eu lá. era o vídeo dos meninos, porque eu estudava e depois eu contava para eles. Aí eu falava da distância do Sol, essas coisas, quantos anéis tinha Saturno, e que a ordem dos E sempre planetas. tinha os interessados. Sim, sim. E aí eu descobri a flautinha lá, Tá. de plástico, Uma flauta de doce. brinquedo, é. E essa flautinha aí virou minha amiga, né? Aí eu comecei a pegar. Ela vem com umas bolinhas, assim, É, você vai a aprender. posição dos dedinhos, né? Isso, você vai tampando e tal. E aí eu fui tocando aquelas bolinhas e tal. Só que eu nunca me contentava. Tá. Aí eu queria escrever as notas musicais. Assim, esse conhecimento vinha da onde, né? Então. Estava lá onde que estava contido todo esse conhecimento. Hoje a gente diz assim, que os meninos já vêm com os softs, né? Sim. E você naquela época era isso, né? O meu irmão, não o mais velho, né? Depois do mais velho, ele era flautista na igreja. Tá, Só que assim, eu nunca fui apresentado a flauta dele. tá. Eu Ele foi ficava, lá ser flautista, alguém ensinou, então ele tocava o então ele instrumento. estudava tudo e eu ficava de olho, né? Tá, Na porta, assim, na brecha da porta, tá. eu ficava de olho olhando Porque você ele. gostava É, daquilo. e claro, é criança, né? Você não vê que a criança tá querendo também, né? Tá, é. Principalmente há muitos anos atrás, né? 30 anos, né? E aí aquela flautinha lá que eu descobri era meu, né? Eu queria, tinha uns Que na livros. verdade é o que começa tudo ali, porque tirava o som, foi Sim, aprendendo era ali, onde eu né? podia trabalhar o som, né? E aí o que acontecia é que ele tinha os livros de música, né? E aí eu pegava os livros para aprender. Tá, e aí ninguém te ensinava, você era autodidata nesse Sempre, momento. sempre autodidata. Aí eu pegava, aprendia as notas lá e tal, e depois eu tentava escrever as bolinhas. Que eu não estava contente em tocar bolinha, eu queria Tá, tocar notas tá, musicais, já né? queria criar, né?
Aí eu escrevia e tal. Aí tinha um primo meu que é o meu tio por parte de pai, que era o maestro da igreja. E esse meu primo era bem incentivado pelo meu tio a estudar e tal. E aí um dia ele chegou em casa e olhou aquelas notas, né? Aí ele falou assim, olha, você quer aprender mesmo? Porque você ainda não sabe, né? Escrever as bolinhas, Era tem alguns muito, erros, né? tava muito primário Isso, ali. tá muito errado ainda, você não sabe, né? Aí eu falei, me ensina então, né? Aí a gente começou a andar mais junto, tal, por causa da música, né? E, nossa, a nossa história é super engraçada e emocionante também. E aí eu tinha um outro primo também, que é o Gilberto, que foi o meu professor, me emprestou instrumento para Mais tocar. generoso, né? É Porque generoso, é. geralmente instrumento não se empresta, É, então. né? Quem tem, tem assim Não, com não zelo, quer. né? Ele era muito generoso. Bem, Wagner, estamos precisando de mais armários nas casas, hein? Mais armários. Você não Mais, tem aquela história das crianças que entram dentro de um armário e vai parar em outro mundo, não é? que Quase são as Alice da... crônicas de Nárnia. Então, assim, porque você vê, né, num armário onde ali já estava considerado algo que eram umas tralhas, né? Pois Eram é, desguardados, né? é, Meio que sendo de ninguém, né? E é, ali é, desperta o lado de um menino que vai virar ali, que tem os questionamentos, sim. bem diferente dos outros meninos, mas que trouxe você a Ou ser talvez quem foi o você. armário, né, que fez isso, né? O armário. Então, quando eu faço essa analogia assim, né? Então, está faltando armários nas É, casas, sim, né? é, Porque os armários traziam objetos que a gente podia desenvolver, que podia. Quando é. você conta isso, na minha família nós não tínhamos armário. Sabe onde eu lia tudo? É. Todas as quartas-feiras a gente tinha uma feira na rua de baixo, aqui onde estão os estúdios Ah, hoje. E esta feira, tudo que a mamãe comprava, a grande maioria vinha embrulhado em jornais. ah, E eu punho os você jornais lia. para secar, eu lia metade das coisas, com cheiro de Aham. peixe, Eita! com gordura do churro. Então eu também era como você, eu lia Eu tudo, né? gostava de. E também eu tinha um vô espanhol, que ele se torna da congregação, e eu Uhum. tenho uns 10, 11 anos, e ele traz a Bíblia para mim ler, porque ele era Ah, analfabeto. Então eu também gostava, eu não entendia, mas como eu gostava de ler, e eu já lia naquela época assim com as pontuações. ah, E o meu vô, ele ficava encantado com aquela belezura daquela daquela leitura leitura, limpa, né? porque ele falava assim, parece que eu estou no culto, né? Porque eu nem sabia do que ele estava falando, depois de muito Legal. tempo que eu fui saber. Inclusive, me levou, eu tinha véuzinho na Ah, congregação, sim, ainda usa os é. véuzinhos? Não, Usa, usa, ainda usa, usa. é como É, que hábito, a minha né? família é dessa igreja, É, né? né? É. É, Meu avô, frequentei, tudo. até acho que ele morrer, mas eu também não sabia o que eu ia fazer lá, mas eu ia, Ah, né? Não tinha assim bem um discernimento do que era. Minha mãe permitia e a gente ia. Então é muito interessante estar conversando com você. Acho que ficaríamos horas aqui. sim, sim. É, muito obrigada por você ter aqui se disponibilizado para estar, Claro, deixar lá seus sempre. afazeres, seus estudos. Quero já deixar você convidado para que nesse seu trabalho como futuro terapeuta e criador desta técnica, que eu espero que vai ser de grande utilidade, quero disponibilizar o espaço Essência Presencial para que você use em algum Claro. momento de aplicar. Vamos criar algum atendimento que a gente convide algumas pessoas, que você Sim. faça esse experimento com pessoas que não são do seu meio, que sejam pessoas que vão ser modelos para que você É, possa ter mais laboratório. Me sim. disponibilizo para que você possa aí criar uma data e que a gente convide algumas pessoas para que possa mesmo se tornar realidade um projeto que tem aí uma grande possibilidade de ser uma terapia, que a gente não importe mais as terapias de outros lugares, como É, hoje, né? Hoje se fala muito de constelação familiar, que veio da Alemanha, é. Barra de Axis, que foi o Gary Douglas, que dá uma viravolta aí pós-pandêmico, né? Então, espero, desejo do fundo do meu coração que você tenha sucesso e que deixa aqui para os nossos colegas que queiram é, ter um filho, plantar uma árvore
escrever um livro? Escrever um Quanto é livro. possível hoje É, nessa sua possibilidade de editor? esse projeto de editor, ele já está quase ficando só particular. É mesmo? Porque não tem pessoas interessadas, né? Mas então, a gente pode divulgar isso também, né? Sim, sim. É, eu acredito que, assim, eu tenho alguns O que amigos tem o que, descrédito de não, de as pessoas não terem mais essa vontade de escrever um livro? Tem um descrédito? primeiramente, eu acho que a leitura é muito pouco incentivada, né? Ah, Ler é uma coisa bem difícil nos dias de hoje, né? é. Porque É, a gente tem a percebe teoria lá isso. do superestímulo, que você está vendo um vídeo cheio de informação. Em um livro, você tem que É, afundar aqui dentro, você põe o né? fone do ouvido, lava a louça e escuta um livro. Aqui você tem que. Você tem que ler. Então, o livro não tem essa potência aí, né? A não ser que ele tiver algum assunto picante ou uma autoajuda, que a pessoa goste do tema, e essas coisas tem em venda, né? Tem lá essas saídas, assim, mais pessoas que procuram mais. E também o mercado editorial, ele é. Ele tem lá as grandes editoras que espalham muitos livros, aí eles vão vendendo bem, né? Mas esse projeto não é para isso, né? Esse projeto é só para oportunizar essas pessoas que Que não, queira, que precisam, né? que De, queiram uma pode oportunidade, ser a né? primeira vez, né? Que ele vai publicar um livro, e essa que era a ideia, mas é uma ideia que tá aí, Mas ela né? tá aí. Por enquanto tá aí. Eu penso. Sim. É, não arquive essa ideia. Ela vai Vamos ficar deixar nas disponível mais um possibilidades, tempo, né? né? Até as pessoas tiverem mais interesse aí. Eu tenho muitos amigos que me procuram, mas o que que acontece? Esses escritores, eles às vezes ficam desacreditados deles, né? Ou ainda estão enrolados com Outras o atividades, processo, né? né? Ou mesmo com o processo, né, do livro. Porque eu falo, não, mas eu ajudo você a construir seu livro, né? Tá. Faz um Porque diário, né? É isso, porque naquele projeto que nós vamos aí tocar, e Ah, vamos sim, mesmo, sim. de fazer aí alguns livrinhos dentro da linha de autoajuda, né? Uhum. Que a gente combinou, eu penso que eu vou fazer um diário das minhas memórias, Ah, né? sim. Como colocar? Não sei, eu só sei escrever, né? Uhum. Então, esse é meu projeto É. e Porque aí então, por exemplo, você tem esse projeto. Aí você pode se sentir intimidado, né? De dar continuar esse processo. De fazer essas anotações se é, tornarem um livro. porque para ser autoajuda, eu vou ter que contar minha vida, Então. né? Claro que com 66 anos eu tenho muitas histórias, eu tenho muitas emoções, eu tenho muitas decisões, tem coisas que deram certo, tem coisas que deram errado, É. mas eu quero fazer de um tom que as pessoas, nesses últimos 3 anos, que as pessoas se inspiraram na minha história, né? Uhum. Eu vou para as mídias como uma mulher que se transformou de 130 quilos para 50 quilos e que teve todo um processo de cura emocional e física. Sim, Né? sim. Então, tanto que nesta dinâmica eu me torno uma terapeuta no meu processo de cura. Assim como você se cura escrevendo os livros, Sim. eu fui me curando É. com os tantos terapeutas que foram meus terapeutas, psiquiatra, que no momento É. eu precisei de um psiquiatra, e amigos, né? E amigos que Sim. hoje eu tenho aqui este norte na minha vida, neste momento que acontece algo de muito pessoal, hoje a minha família ela passa a ser espiritual de fato, com filhos Certo. crescidos, Ah, de... você vai ter que se projetar para alguma coisa que seja diferente. É nessa dinâmica que eu estou. Então, até a minha filha mais velha me perguntou, mãe, mas você vai começar por onde? Eu falei, não, eu não vou começar pelo começo. Hum. Eu vou escrever aleatoriamente. Hum. E depois a gente vai Depois juntar. ajunta, é. É, De repente, até uma ordem não cronológica,
pode É dar muito algo muito interessante, interessante. né? Essa é a minha ideia. Como quem criou isso foi Machado de Assis, É né? É o mesmo? flashback, né? É? Ele era um super escritor, né? Sim, Maior de todos aí. indiscutível. É. Então ele criou essa técnica. O Brás Cubas é a primeira exploração Ação que dessa ele fez nessa técnica. linha, É né? isso. Então começa pelo Brás Cubas morto. Isso, Ele verdade. é um defunto falando. É, Então é muito muito interessante, né? interessante. Então, olha ali naquela câmera e diga algo aí para os seus ouvintes, seus seguidores, o que você Aqui eu vou quiser ler para um se poema despedir. aqui. Isso, Você perfeito. falou de É, emoções. para homenagear Elizabeth Souto Emoções. Bom, aqui é uma emoção triste, mas é emoção, né? É? Vamos lá, vamos ver. Não diria triste, mas saudosa. É? É. Você escreveu, Uma, isso é uma suas. tia que partiu, Muito querida? muito, muito. Era tipo minha alma gêmea. Ela É? era muito Irmã da sua mãe especial. ou do seu Isso, pai? irmã da minha mãe. É, uma Era tia. muito parecida comigo. É, É. E ela chamava Yolanda. Então, Violeta é, é a mesma é a mesma tradução, do né? nome? É, O significado do nome dela? isso. E como ela era morena, então o poema se chama Violeta Morena. Então Tá. a pessoa pensa às vezes, né? Esse Nossa, poeta é louco, abstrato, né? né? Muito Abstrato, louco, né? Violeta Morena, É, então. Mas entendeu? agora o Mas que ele aí está tem contando, sentido, né? Tem sentido. sim. Então vamos lá. Então, flor que se abriu, doce voz floriu, azeda que secou e tudo deixou. O beija-flor que sou, na flor que se abriu, esbaldou-se do mel, escaldou-se da seca. O que eras mil, devagar sumiu. O que se abriu, feneceu sem brio. Violeta, basta ser flor para encantar o beijo, basta ser olor para laçar as asinhas. As asinhas minhas se esfarelaram na luta, meu beijo se foi e soluça, na ida sem jeito da bruta. Eu vou indo, seco do mel, que era só pra mim, que agora é só fim, e foi-se de mim assim. Que lindo. Então é homenagem aqui Para a tia Yolanda. para a tia Yolanda. É, Nena era o apelido. era apelido. É, A gente chamava. todas espanholadas lá tem, Nena. tem apelido, né? Sim, a É. Nena. Então, ficamos por aqui, Elizabeth Souto Emoções, com meu querido Wagner Ortiz, e até a próxima terça-feira, às 21 horas. Muito obrigado. Muito obrigado pelo Muito obrigada. Acho que convite. não é 21 horas, né, produção? Falei errado, não falei? 20 Às 20 horas. horas, né? Então, 20 horas. obrigada. Um Às abraço. 20 horas. Até mais. Até.